a pior maneira de alcançar os seus 25 mil no mês? Qual é a pior maneira? Carla, mas por que falar da pior maneira? Eu escolhi esse tema hoje porque eu acredito, porque eu vejo, né, e eu já passei por isso, que o cirurgião dentista é um profissional muito empenhado em dar o melhor tratamento para o seu paciente. Então, a qualidade no tratamento, a qualidade técnica, ele sempre está buscando melhorar. Sempre trazer algo mais. Ah, apareceu uma técnica nova, vou aprender. E isso é muito importante para trazer um resultado de qualidade, um resultado positivo no seu consultório, no tratamento dos pacientes. Então, em relação ao tratamento dos pacientes, eu considero, e o dentista brasileiro é um dos mais capacitados tecnicamente do mundo todo. Então, eu sempre considero que o cirurgião dentista que está do lado aí, desse lado, que tem uma capacidade técnica ótima, porque se não tiver, precisa adquirir. Porque essa é a primeira habilidade, essa é a habilidade fundamental realmente do cirurgião dentista, sem sombra de dúvida. Sem qualidade técnica, sem qualidade no tratamento, não tem como crescer. Não adianta ser ótimo em atrair pacientes, ótimo em fechar o tratamento, mas na hora de realizar mesmo, de entregar o tratamento, aí deixa a desejar. Então, esse aprimoramento é muito importante, obviamente. Essa é a primeira questão. O problema está, e aí eu chego a pior maneira do dentista alcançar os seus 25 mil. Primeiro, o problema está, o erro está no dentista ficar preso só nisso, só nas atualizações em relação à odontologia, só a parte técnica. Porque hoje em dia, para quem quer crescer, para quem quer ter um aumento de faturamento, ter mais retorno financeiro, se sentir mais valorizado, não é isso? O dentista que se sente valorizado é aquele que está tendo retorno, ele tá feliz ali, tá justo, é uma relação ganha-ganha dele com o paciente. Esse cirurgião dentista que está preso ali só em se atualizar tecnicamente, ele não vê que ele precisa aprender algo mais. Ele precisa olhar também para outro lugar dentro do consultório dele. Ele precisa olhar para como é que eu vou ter mais pacientes na minha agenda? Como é que eu vou fechar mais tratamentos? Como é que eu vou fidelizar os meus pacientes? Então, a pior maneira do dentista alcançar o seu 25 mil reais ali no seu consultório é ele não querer olhar para outro lugar. Porque a partir do momento que ele entende que ele precisa de mais pacientes, ele precisa olhar para um novo conhecimento. Ele precisa adquirir uma nova habilidade, que é diferente, que é distinta das técnicas odontológicas. Então tá tudo bem se atualizar nas técnicas odontológicas. Agora, precisa de paciente na agenda, precisa de tratamento fechado, precisa de fidelização. Sem isso, nenhum negócio cresce. E eu não estou falando só na área da odontologia, não, é em qualquer mercado. Precisa de novos clientes sempre. Precisa dos clientes voltando, que é a fidelização. O profissional, o dono do negócio, vender mais para o mesmo cliente. Isso é fidelização, ele retornar, fechar novos tratamentos. E é preciso aprender a fechar tratamentos, a fechar pacientes, a vender. Você pode usar a palavra que você quiser. Se não quiser falar que é uma venda, pode ser fechar tratamentos. Isso é fundamental. Quem não tem essa habilidade
não tem paciente, não tem cliente na cadeira. Porque o cliente é aquele que fecha o contrato com você. Então, é preciso olhar para um outro lugar para alcançar os R$ 25.000. Porque existem dois tipos de cirurgião dentista. Até hoje, ainda nos dias de hoje. E a grande maioria ainda está presa num tipo só. Os dois tipos de cirurgiões dentistas que existem são o dentista intuitivo e o dentista referência. O dentista intuitivo, vamos ver em qual você se identifica, com qual você se identifica. Vamos ver aqui. O dentista intuitivo é aquele que sai da faculdade e abre o seu consultório e trabalha ali intuitivamente, ou seja, vai lá, atende o paciente, vai embora, atende o paciente, vai embora, atende ali a agenda e vai embora. E assim vão passando os dias. E ele acredita que aquilo, daquela forma, um dia vai trazer um retorno financeiro. Porque ele acredita que quanto melhor cirurgião dentista ele for na técnica odontológica, mais resultado ele vai ter, uma hora vai atingir. Eu ouvi isso na faculdade, eu sou formada já há 25 anos, pela Unicamp, e um dia, nunca vou me esquecer, eu conto isso até com uma certa frequência, que um professor meu me falou, Carla, você em 5 anos, geralmente em 5 anos o dentista forma a sua clientela. 5 anos, então eu acreditei nisso. E eu esperei esses 5 anos. Eu ia no consultório, atendia um ou outro paciente, eu comecei com 0 pacientes, não herdei consultório, não herdei clínica de pai, de mãe, de nenhum parente. Eu abri simplesmente a porta do meu consultório e fiquei esperando. Fiz como qualquer dentista intuitivo faz. E até hoje isso acontece. O dentista intuitivo é a grande parte, a grande maioria ali dos dentistas está nesse grupo. E aí existe também um outro grupo que é o dentista referência. Quem é o dentista referência? É aquele que não se preocupa só em atender o paciente, só com o atendimento ali dentro do consultório, tratamento. É aquele que não está com o foco só no tratamento, mas é aquele que entende que existem outras áreas dentro do seu consultório que são igualmente importantes. É aquele que entende qual é a sua necessidade naquele momento e vai buscar mais conhecimento a respeito daquilo. Então, se o dentista está no momento que precisa de mais pacientes, está com a agenda ociosa, no que é que ele tem que focar? Também no marketing, atração de pacientes, divulgação, 18 canais de atração de pacientes. Eu ensino para os meus alunos 18 lugares, 18 formas de atraírem pacientes para a sua agenda. E o dentista intuitivo é aquele que não olha para isso. Ele só olha para a técnica. Ele é ortodontista. Nossa, como é que eu vou corrigir essa classe 2? Eu não estou conseguindo fazer determinado tratamento. Puxa, eu vou buscar mais uma técnica, Agora é alinhadores estéticos. Nossa, eu preciso ter um scanner. Preciso fazer o escaneamento do meu paciente. Só que para isso precisa de recurso financeiro. Se o dentista já está ruim das pernas, se já está ali empatando, trabalhando para pagar boleto, aí vai se endividar para comprar um scanner? Não, porque é odontologia digital. Hoje a gente está na era digital. E isso é muito bom, tecnologia, inovação. Isso é muito bom para ajudar a fechar tratamento. Mas o que é que vem antes? O equipamento ou a habilidade? O equipamento não vai te dar habilidade em atrair mais pacientes, em vender mais. Mas a habilidade vai te dar recurso para você adquirir o equipamento. Então, o dentista referência, ele olha para esse lugar.
O dentista referência entende qual é o momento dele, porque existem vários níveis de crescimento dentro da odontologia. O dentista geralmente começa como eu comecei, pequenininho, abre o consultório, simplesinho ali, não tem paciente, não sabe como atrair pacientes para o seu atendimento, começa ali devagar. Agora, hoje em dia, existe aqui um compartilhamento grande de informações. E a possibilidade do dentista hoje crescer muito mais rápido do que os dentistas ali do meu tempo, o de 10, de 15 anos atrás, é muito grande. Então, você que está aí tem a possibilidade, tem tudo na mão, conteúdos gratuitos, cursos gratuitos, para já dar uma arrancada, um start, para começar já a olhar para outro lugar no seu consultório e entender qual é o caminho para alcançar o seu 25 mil. E eu não falo de estratégias mirabolantes, nada que qualquer cirurgião dentista não seja capaz de aplicar no seu consultório. Eu falo de estratégias simples, porque eu entendo quais são as limitações, na maioria das vezes ali, dos dentistas que estão atendendo. Ah, Carla, mas eu estou no mocho, eu não tenho tempo de nada disso. Ok, mas do que você precisa? Você quer aumentar o seu faturamento? Quero, não, eu preciso, Carla, preciso disso. Então vai ter que arrumar tempo. Quanto tempo? 30 minutos por dia é suficiente para estudar? Quando você quer aprender uma técnica nova, não arruma tempo para fazer um curso? Um curso de atualização, um curso de especialização? Não consegue encaixar na sua agenda? Por que não aprender marketing, aprender gestão? Aprender, na verdade, não é sobre marketing e gestão. É sobre o que você precisa naquele momento para crescer. Porque, como eu disse, existem níveis. Tem um nível que o marketing é mais importante. Tem outro nível que a gestão, que sem gestão, uma gestão mais estruturada, o dentista não cresce mais. Mas qual é o seu momento hoje? Como é que você está hoje? Qual é o seu faturamento, o tamanho do seu consultório? E aí você começa a deixar de lado o dentista intuitivo. Aí você começa a entender que existe um outro lado desse negócio, que é muito gostoso, que é quando o dentista começa a se sentir valorizado, quando ele começa a entender que, ok, ele fazer mais cursos na odontologia, mas é muito bom ele conseguir fechar esses tratamentos com os pacientes, é conseguir satisfazer esses pacientes, eles retornarem, é ele conseguir aplicar uma estratégia aprendida e ter um retorno de 30 mil reais, por exemplo, como foi o caso de uma aluna minha que agora, em dezembro, olha só, em ano de pandemia, em pleno mês de dezembro, foi proposta uma ação, uma campanha de clareamento dentro da nossa comunidade fechada dos alunos, uma campanha simples de fidelização, ou seja, uma campanha com os próprios pacientes. E uma aluna, vários tiveram resultado, mas o que me chamou a atenção, e ela ficou super feliz, ficou até surpresa com o resultado, não esperava tanto, ela teve um resultado de 75 clareamentos fechados em um mês, em dezembro, com um faturamento aí de 30 e poucos mil reais. Então, o que eu quero dizer aqui? Que quem olha para um outro lugar no seu consultório e vai em busca desse conhecimento, porque é um conhecimento novo, eu concordo com isso e é por isso que eu estou aqui. É um conhecimento novo, é algo totalmente diferente de técnicas odontológicas, mas que hoje, e já há muito tempo, mas hoje é assim, vai ser um divisor de águas na vida do cirurgião dentista. Aprender essas outras habilidades, ser um profissional mais completo, porque o cirurgião dentista sempre foi o intuitivo, um profissional
que hoje em dia se fala dentro do marketing, profissional em I. O profissional em I, que é um risquinho assim reto, ele tem uma habilidade, ele é bom, ele é expert em um assunto. E esse é o cirurgião dentista intuitivo. Ele é expert na odontologia, ele é o ortodontista, ele é o periodontista, ele é o cirurgião dentista. Ah, Carla, mas eu sou clínico geral. Ok, então o que ele sabe é só odontologia. Só que, para quem tem um consultório próprio, para quem tem um negócio e para quem trabalha em clínica também e quer crescer e não quer ficar ali ganhando pouco, ali na mesma realidade, ali para sempre, né? Não quer ficar ali reclamando da clínica, porque é a clínica que me paga pouco, é porque é o dono que me explora. Você quer mais? Então não seja mais um dentista intuitivo, não seja mais um dentista em I, com uma habilidade só. Seja um profissional, um dentista em T. O que é um dentista em T? É aquele que é o expert na odontologia, só que ele tem outras habilidades básicas ali e que sabe um pouco de cada uma, mas o suficiente para crescer. Sabe um pouco de marketing, um pouco aqui de divulgação, encontrou um canal para divulgar o que faz, um canal de atração de pacientes bom para ele e tá lá buscando conhecimento nessa área. É um profissional que sabe o básico de gestão, né? E que entende o seu momento, onde é que eu estou na minha escada do crescimento, que eu ensino isso para os meus dentistas também, né? Para os meus alunos queridos. Que nível de crescimento eu tô? Então esse é um profissional em T, esse é um dentista em T, esse é um dentista referência. E aí, voltando aqui no assunto, a pior forma de alcançar o seu 25 em 1, seus 25 mil reais, é continuar sendo um dentista em I. É o I de intuitivo. Esse não cresce, porque ele não vai sair do nível onde ele está. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma aluna, a doutora Maiara, até conversei com ela há uns 15 dias atrás, mais ou menos. Ela me falou o seguinte, ela era uma dentista intuitiva, né, com consultório, acho que com 2 cadeiras odontológicas no consultório dela, na cidade dela, uma cidade pequena, e ela estava ali com o pai, se não me engano, pai dentista, né, mas estava ali com faturamento baixo, não aumentava e não saía do lugar, um faturamento em torno aí, acho que de 10 mil reais por aí, né, por mês, ali com 2 cadeiras, certo? E ela... E aí ela entrou para o meu método, se tornou minha aluna, ela entendeu, ela queria deixar de ser uma dentista em I, intuitiva, ela queria se tornar uma dentista referência. E ela começou a olhar para um outro lugar. Para qual lugar, Carla? Ela olhou para o lugar de fechar mais tratamentos. Como eu disse, é a atração de pacientes, fechar mais tratamentos e fidelização. Esses são os 3 pilares para um consultório que cresce. E aí, ela olhou para, bom, já tenho pacientes entrando no meu consultório, eu preciso aprender a fechar mais tratamentos. Fechar tratamentos com valores maiores, fechar tratamentos completos. E ela começou a estudar essa área, buscar conhecimento dentro do método dentista referência para aprender a fechar mais tratamentos. E o que ela me contou? Que só com essa habilidade, ela nem foi para divulgação, nem tinha ido para divulgação ainda. Ou seja, um lugar diferente para onde ela olhou, buscou conhecimento e aplicou, ela simplesmente, em 3 meses, passou de um faturamento aqui de mais ou menos 10, 12 mil reais para 44. Então imagina, triplicou, mais do que triplicou o seu faturamento em 3 meses. Que eu perguntei para ela, eu falei, mas o que foi que você fez exatamente? Porque existem várias ações que eu ensino e que, quando o dentista coloca em prática da maneira que foi orientada, ele tem resultado.
vai aumentando o seu faturamento. E ela me falou: Carla, foi essa habilidade, foi essa aula, foi essa prática, essa instrução que eu segui, que eu fui aprimorando, e em 3 meses eu tive esse resultado. Então, olha só o que é um profissional, e ela atendendo. E ela falou: Carla, o que eu gosto mesmo é atender paciente. Mas eu tô tão mais feliz porque eu tô tendo retorno disso. Então é disso que se trata. Se trata de se sentir valorizado, de ter satisfação ali em ir trabalhar, né? Ver futuro, planejar o futuro, entender que o dentista pode crescer, que ele pode ir além, que não precisa ficar naquela vida ali, né? Naquela vidinha ali com aquele faturamento baixo só pagando boleto. Chega uma hora que isso cansa, isso frustra a maioria dos profissionais, né? Então ela saiu do formato em I e foi para o formato em T. Ela entendeu qual era o momento dela. Ah, Carla, mas ela não aplicou todas as estratégias de marketing, gestão e tudo mais. Não, mas ela nem precisou para ter um aumento de faturamento. Porque ela entendeu qual era o momento dela. E agora ela me disse que daí vai partir para estudar mais sobre divulgação, começar. Então, qual é aqui a pior forma do dentista alcançar o seu 25 em 1, seus 25 mil no mês por equipe no consultório? A pior forma é continuar olhando para as técnicas odontológicas. A pior forma é continuar sendo um profissional em I, intuitivo, especialista num assunto, numa área e só. E acreditar que não precisa de mais nada. Acreditar que isso basta, que isso vai trazer indicações, que isso vai trazer a clientela, que vai conseguir formar a clientela. Antigamente, isso funcionava. Para os dentistas aí de décadas atrás, 2, 3, 4 décadas atrás, funcionava o boca a boca até que ia bem. A concorrência era menor, o mundo era outro. Hoje em dia, o profissional que continuar ali olhando para um lado só no seu negócio, em qualquer negócio, tá? Mas aqui eu tô falando com dentistas. Eu sou cirurgiã dentista e já passei por todo esse processo. Eu sei exatamente onde cada dentista está quando eu converso com ele. Se está ali no pé da escada do crescimento, se já está no primeiro degrau, se já está quase alcançando o seu 25 em 1, quais são os seus potenciais para ir mais longe, né? E aí eu ensino o dentista a entender qual é o momento dele e que conhecimento ele precisa ter naquele momento. Porque eu já fiz cursos de gestão que eram assim para dentistas, desenhados para cirurgiões dentistas, que eram muito profundos, complexos, para o dentista colocar em prática tudo aquilo, KPIs complicados. Ele não ia colocar em prática. Então, dependendo do momento, aquilo seria valioso, dependendo não. Eram cursos aí para provavelmente donos de clínica, mas tinham ali muitos dentistas buscando conhecimento na área de gestão com uma cadeira odontológica, atendendo sozinhos. E que então não iam colocar aquilo ali em prática. Talvez 5% daquele conhecimento. E aí um curso todo, né, paga um curso completo, profundo, para não ter possibilidade de aplicar. Porque se o dentista não tiver estratégias simples e aplicáveis, na prática, ele não faz gestão, ele vai achar muito difícil. E tudo que é muito difícil acaba travando a gente. Nós nas clínicas fazemos, lógico, temos gestão financeira e de pessoas, é o básico que a gente precisa para crescer. Então esse entendimento é muito importante, isso vai
para o marketing também. Isso vai para a divulgação também. Carla, o que é que eu preciso saber sobre divulgação? Bom, vamos lá. Onde é que você está primeiro? Em que nível você está? E aí eu dou várias opções para o dentista começar. E é claro, quem tem que aplicar, quem tem que fazer, quem tem que ter o conhecimento, absorver o conhecimento e colocar na prática é o dentista. Não tem fórmula mágica. Mágica não, mas tem fórmula. Tá? Então, o dentista que olha para um outro lugar, mas eu não tenho tempo. Bom, tempo é uma questão de prioridade. Mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing, Carla. Dinheiro é uma questão de prioridade também. Ninguém tem dinheiro sobrando. Mas quando você entende que aquilo vai te trazer um retorno muito maior, inúmeras vezes maior do que você investiu, aí é interessante, aí é investimento, não é um gasto. Aí vale a pena realocar ali um valor ali financeiro de um lugar e colocar naquilo que vai te trazer resultado. É simples assim. O dentista não investe em curso de especialização? Por que faz especialização? É um dinheirão. Sei lá, 50, 60 mil reais, nem sei direito quanto é que tá. Um curso, faz tempo que eu não faço especialização, já tenho 2. E por que investe tanto? Porque acredita que seja um investimento. Porque acredita que vai ter retorno daquilo. Que vai poder levar um tratamento muito melhor para o seu paciente e que daí vai fechar mais tratamentos, vai ter indicação, vai ter fidelização. Só que só a técnica não traz isso. Mas o recurso financeiro para investir ali, o dentista arruma. Dá um jeito, faz empréstimo, pega dinheiro no banco, financia, pega dinheiro emprestado dos pais, enfim. Então, são algumas travas ali do dentista, muitas vezes, para olhar para esses outros lugares. Mas eu atendo tanto paciente que eu não tenho tempo de ter conhecimento aí em marketing, em gestão. Não tenho recurso, Carla, divulgação, nossa, eu não tenho dinheiro para investir. E nem sabe que não precisa necessariamente de investimento financeiro para você divulgar o que faz. Tem alguns canais de atração de pacientes que é investimento zero. Só que é preciso olhar para outro lugar e querer aprender mais. E querer começar a aprender. Para sair do formato I de intuitivo e ir para o formato T. Agora, é preciso sempre buscar conhecimento. Mas mais do que o conhecimento é a prática. Então, buscar conhecimento não pode ficar nisso. Muitas pessoas buscam muito conhecimento, mas não fazem nada com isso. Sabem muito, mas não colocam em prática, por diversas razões. Medo, não tenho tempo, eu não sei. Ficam buscando o melhor momento para aplicar ali uma estratégia de divulgação. Precisa estar tudo perfeito. Carla, eu gravei um vídeo, mas eu gravo o vídeo e deleto, não gosto, e jogo fora, não publico. Tá esperando ali o melhor momento, o momento perfeito. E não existe momento perfeito, tá? Não existe. Nunca existiu um momento perfeito para mim. Hoje eu tô fazendo essa live, não é um momento perfeito, mas eu tô aqui, tô fazendo. A minha casa tá em reforma, pedreiro tá aqui, pintor, tá tudo revirado aqui, que a gente teve um problema no final do ano, precisou reformar às pressas aqui uma parte da casa, e eu tô aqui. É um momento perfeito para fazer a live? Não é, mas eu tenho um compromisso comigo de estar aqui todas as manhãs, e eu tenho um compromisso com você que está aí do outro lado. O meu compromisso é de dividir aquilo que eu sei. Então, eu vou acertar tudo, ajeitar tudo e conseguir fazer tudo. Vai ficar tudo 100% perfeitíssimo? Provavelmente não. E tá tudo bem, mas eu tô fazendo. Eu tô caminhando. E é essa busca pelo conhecimento contínuo e pela prática contínua é que tem que ser uma caminhada.
É um passo depois do outro. Não adianta o dentista querer, o profissional querer aquela dica mágica, aquela fórmula mágica. Ah, Carla, mas eu quero a dica. Você não tem uma dica? Tem dentista que me pergunta na live, Carla, mas me fala como é que eu encho minha agenda. Se tivesse uma frase que eu pudesse falar aqui, nossa, eu teria ali uma mina de ouro. Só que não, é uma caminhada, é uma construção. É claro que existem estratégias que trazem um caixa rápido para o consultório. Como eu falei, uma campanha de clareamento, uma aluna minha já teve um aporte aí de mais de 30 mil reais assim, num mês só, no consultório dela. Ficou super feliz, pagou 13º de todo mundo e férias e foi ótimo. Mas ninguém vive de campanhas, de campanha de clareamento. Isso não traz longevidade de crescimento ao seu negócio. Se não puser em prática, não acontece. Não acontece, né? Isso é uma coisa tão óbvia, mas é o que é, muita gente não faz. E colocar em prática, o que é? É treinamento, é igual um atleta. Um atleta, para ser campeão nas Olimpíadas, o que é que ele tem que fazer? Ele só vai lá no momento, no dia ali da competição e joga o jogo dele? E vai lá para a prova dele? Não. Ele treina há anos. É treinamento. E treinamento pressupõe melhoria contínua. Então, quando eu falo em colocar em prática uma estratégia, quando é a primeira vez que você está colocando em prática, pode ser que não saia muito bom. Mas mesmo assim, que você tenha resultado, você começa a ver que vale a pena investir naquilo. Tempo, mais conhecimento, mais prática. Então daí faz uma segunda vez, aí faz a terceira. É treino. É treinar até ter cada vez mais resultado. É assim um atleta. Quanto mais ele treina, mais resultado ele tem, melhor resultado ele tem. E assim ele vai crescendo. É aquele atleta que na primeira competição fica lá na rabeira, mas ele não desiste, ele continua treinando. Até que um dia ele ganha ali a medalha de bronze, fica em 3º lugar. Depois vai para a medalha de prata e depois ganha a medalha de ouro. É o melhor do mundo. Isso é o quê? Um processo de treino. E ele recebe conhecimento, e ele recebe o conhecimento teórico, os fundamentos, a base, mas ele vai lá e treina. É muito mais treino do que conhecimento teórico, né? Aqui, ó, o atleta tem que ter foco, disciplina, desejo de sempre fazer melhor, ultrapassar seus recordes. E isso o dentista também, não é? Quem quer ter resultado, qual é o resultado que o atleta quer? É ser o vencedor, é ganhar a medalha de ouro. Esse tem que ser o foco. Esse tem que ser o objetivo, a meta. Tem que olhar para isso todos os dias. Pode até não conseguir alcançar, mas é lá que ele está mirando. E por que o dentista não faz isso? Por que muitos profissionais não fazem isso? Que não tem nem meta no seu consultório. Não sabe para onde quer ir, onde quer chegar. E por isso eu falo tanto em 25 mil reais. Por que 25 mil reais? Por quê? Porque é um número, é palpável, é fácil de enxergar se você chegou lá. E foi depois que eu atingi os meus 25 em 1, é que eu entendi qual era o caminho para crescer. É que eu entendi que eu já tinha uma estrutura, um método meu aplicável e replicável para qualquer dentista alcançar também esse faturamento. Então é preciso ter meta, é preciso ter objetivo, é preciso buscar. Tá? Então a pior forma de você fazer isso é realmente não olhar para outro lugar. E aí você continua sempre sendo um dentista intuitivo. Um abraço e um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para vocês.